O cérebro humano, frequentemente referido como o órgão mais intrincado conhecido pelo homem, é um testemunho das maravilhas da natureza e, para muitos, da obra divina de Deus. Essa intrincada rede de neurônios e sinapses não é apenas um processador passivo, é uma entidade dinâmica em constante evolução que continua a se adaptar ao longo de nossas vidas. A neuroplasticidade, ou a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais, desafia a antiga crença de que o cérebro é estático após a infância. Essa maleabilidade sugere uma graça inerente, semelhante à misericórdia e adaptabilidade ilimitadas que associamos a Deus, permitindo segundas chances, crescimento e redenção. Ao longo dos séculos, muitos têm visto o cérebro como o assento da alma, o ponto de conexão entre nossa existência mortal e o divino, como está escrito em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dada sua natureza dinâmica, poderiam as vias do cérebro, em constante evolução, servir como condutos para mensagens de Deus. Se Deus, em sua sabedoria infinita, criou a humanidade à sua imagem, então a capacidade do cérebro de mudar e crescer pode ser um reflexo da própria natureza dinâmica de Deus. À medida que nossas experiências moldam e reconfiguram nossos cérebros, também podemos estar nos sintonizando mais de perto com a frequência de Deus, recebendo sabedoria e orientação por meio dessa dança neural divina. Escrituras antigas, como os Vedas, a Torá e o Alcorão, ressoam profundamente com temas de metamorfose, rejuvenescimento e busca incessante de sabedoria. A adaptabilidade do cérebro humano, sua capacidade de se reformar e aprender, parece estar em sintonia com esses princípios espirituais. Se o cérebro pode forjar novos caminhos, aprender com experiências e até se curar de traumas, então é plausível que esse mesmo órgão seja projetado para receber e entender comunicações divinas. Assim como um rádio precisa estar sintonizado corretamente para uma clareza de recepção, uma mente bem ajustada, auxiliada pela neuroplasticidade, pode ser o receptor perfeito para as transmissões sutis de Deus. Outro aspecto intrigante é como nossas escolhas e ambientes influenciam nosso cérebro. Assim como somos aconselhados espiritualmente a buscar boa companhia e evitar influências prejudiciais, nosso cérebro prospera ou diminui com base em nossos arredores e decisões. Em termos religiosos, buscar sabedoria, abraçar a paciência e promover o amor podem ser caminhos para Deus. Neurocientificamente, essas buscas positivas podem esculpir ainda mais o cérebro, fortalecendo a ideia de que nossa jornada em direção à divindade é tanto espiritual quanto cerebral. À medida que fazemos escolhas conscientes que nutrem nossas mentes, a conexão divina pode se tornar potencialmente mais clara, manifestando-se como insights, intuições ou um senso mais profundo de propósito. Ao longo da história, as palavras têm exercido uma influência incomparável, testemunhando a criação de mundos, o surgimento e queda de civilizações e a moldagem dos destinos individuais. As palavras, intrinsecamente ligadas às emoções, têm o potencial de curar ou prejudicar, elevar ou rebaixar, conectar ou alienar. Essa importância das palavras é destacada não apenas nas relações humanas, mas também no âmbito espiritual, onde desempenham um papel indispensável na facilitação de nossa conexão com o divino, como afirmado no livro de João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa conexão sagrada entre palavras e Deus é evidente em várias tradições religiosas, destacando a essência divina de nossas expressões faladas e não faladas. A profundidade emocional, carregada pelas palavras, molda nossas vias neurais,
reforçando a conexão profunda entre linguagem, sentimentos e arquitetura cerebral. Quando as palavras são ditas com amor, gentileza e compreensão, podem abrir caminhos de luz, abrindo nossos corações e mentes para a ressonância divina. Ao contrário, palavras contaminadas com malícia ou desprezo podem nublar nossa percepção e sufocar nosso crescimento espiritual. Consequentemente, as escolhas que fazemos em nossa linguagem, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos, desempenham um papel fundamental na determinação da clareza de nossa recepção divina. Ao escolher palavras impregnadas de positividade e graça, preparamos o terreno para uma comunhão mais profunda com Deus, ressoando com as frequências do amor, compaixão e compreensão. No entanto, essa conexão se estende além das expressões verbais. Nosso cérebro emocional, o sistema límbico, está constantemente em flutuação, influenciado pelo mundo ao nosso redor. Essas emoções, sejam passageiras ou duradouras, afetam profundamente nossa receptividade espiritual. A conexão entre nossos estados emocionais e nosso vínculo com Deus é intrincada. Um coração sobrecarregado de ressentimento ou raiva pode ter dificuldade em encontrar consolo na comunicação divina, enquanto um coração em paz, independentemente das circunstâncias externas, pode sintonizar mais facilmente nos sussurros de Deus. Preparamos nossos corações para receber as mensagens de Deus, gerenciando nossos tumultos emocionais, acalmando as tempestades interiores. Além disso, nossas palavras e emoções se entrelaçam, influenciando uma a outra. Assim como as escrituras antigas destacam os perigos do discurso descontrolado, a neurociência moderna também aponta para o efeito das palavras em nosso bem-estar emocional. Quando alguém é tentado a reagir com raiva, é essencial lembrar que o impacto de tais palavras não se limita ao receptor. O próprio falante também sofre as consequências. Nestes momentos, buscar orientação divina pode fornecer a clareza e a contenção necessárias para navegar na situação. O pedido do salmista, no Salmo 19, versículo 14, "Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração na tua presença", destaca a relação íntima entre nossas palavras, emoções e nossa busca por favor divino. A adaptabilidade inerente do cérebro humano, frequentemente denominada neuroplasticidade, demonstra seu profundo potencial de crescimento e mudança ao longo da vida. Essa maleabilidade significa não apenas nossa capacidade de evoluir e aprender, mas também o projeto divino que fundamenta nossa existência no cruzamento da fé e da neurociência. Pode-se discernir um plano divino orientando nossa jornada em direção à realização espiritual, ao crescimento cognitivo e, ultimamente, a uma relação mais próxima com Deus, na neurociência. Central para esta jornada está a lei da causa e efeito, um princípio que transcende o reino físico e ressoa ao longo de nossas experiências espirituais. Esta lei atemporal, profundamente enraizada em vários ensinamentos religiosos, implica que cada ação, pensamento ou emoção inevitavelmente produz uma reação. Em um nível neurológico, nossas ações, pensamentos e sentimentos esculpem vias neurais, reafirmando padrões ou introduzindo novos. Espiritualmente, essa lei serve como um lembrete da responsabilidade divina enraizada em nossa existência. À medida que semeamos sementes de bondade, compaixão e amor, não apenas nutrimos nossas almas, mas também convidamos as bênçãos e orientações de Deus para nossas vidas. A lei da adaptação enfatiza ainda mais a notável capacidade do cérebro de mudar em resposta à experiência. Dois antigos provérbios capturam elegantemente essa essência. Aquele que anda com os sábios se tornará sábio. E não faça amizade com uma pessoa de temperamento quente, nem se associe com alguém facilmente irritado. Esta lei atemporal
profundamente enraizada em vários ensinamentos religiosos, implica que cada ação, pensamento ou emoção inevitavelmente produz uma reação. Em um nível neurológico, nossas ações, pensamentos e sentimentos esculpem vias neurais, reafirmando padrões ou introduzindo novos. Espiritualmente, essa lei serve como um lembrete da responsabilidade divina enraizada em nossa existência. À medida que semeamos sementes de bondade, compaixão e amor, não apenas nutrimos nossas almas, mas também convidamos as bênçãos e orientações de Deus para nossas vidas. A lei da adaptação enfatiza ainda mais a notável capacidade do cérebro de mudar em resposta à experiência. 2 antigos provérbios capturam elegantemente essa essência. Aquele que anda com os sábios se tornará sábio. E não faça amizade com uma pessoa de temperamento quente, nem se associe com alguém facilmente irritado. Esses provérbios refletem a verdade neurológica de que a exposição consistente a estímulos ou ambientes específicos pode reconfigurar nosso cérebro, influenciando nossas percepções, emoções e comportamentos. Do ponto de vista divino, a orientação de Deus, conforme encapsulada nesses provérbios, nos instiga a nos cercarmos de influências positivas, facilitando assim nosso crescimento e evolução espiritual. Relacionada a isso está a lei da escola, que afirma nosso poder inato de direcionar nosso destino. Cada decisão, consciente ou inconsciente, molda nossas vias neurais e, consequentemente, nossas trajetórias de vida. No entanto, a dimensão espiritual dessa lei é profunda. Deus nos concede livre-arbítrio, capacitando-nos a fazer escolhas que nos alinham com o propósito divino ou nos desviam. A busca pelo conhecimento, seja ele escritural ou acadêmico, é um testemunho de nosso desejo de explorar os mistérios divinos que envolvem nossa existência. O conceito de neurogênese, o nascimento de novos neurônios, também encontra ressonância espiritual. Assim como o cérebro tem o potencial de rejuvenescimento e crescimento, a alma também pode se renovar. A misericórdia e o perdão de Deus oferecem uma chance de redenção, permitindo-nos deixar para trás fardos passados e recomeçar. Essa graça divina, aliada à nossa capacidade cerebral inerente de se adaptar, destaca as infinitas possibilidades de crescimento pessoal e espiritual. No entanto, esse crescimento não está isento de desafios. O cérebro e a alma, ambos suscetíveis a influências externas, requerem esforço consciente para navegar em distrações e tentações. Aqui, a lei da diversão fornece uma visão. Ela postula que, quando certas aspirações parecem inatingíveis, o cérebro pode redirecionar seu foco para outras empreitadas. Espiritualmente, essa lei serve como um lembrete de que, mesmo quando confrontados com portas fechadas, Deus muitas vezes abre janelas de oportunidade. Quando um caminho parece obstruído, a orientação divina pode iluminar rotas alternativas, cada uma oferecendo lições únicas e perspectivas de crescimento. Além disso, o conceito de choques no desenvolvimento cerebral, experiências intensas que estimulam o crescimento, espelha os desafios que refinam nossas almas. Assim como o jejum, o treinamento físico intenso e as mudanças repentinas de temperatura podem chocar o cérebro para o crescimento, os desafios da vida, ordenados ou permitidos por Deus, podem ser os crisóis que refinam nossa fé, resiliência e caráter. A interligação dessas leis, causa e efeito, adaptação, escolha e diversão, pinta um quadro holístico da experiência humana, tanto neurológica quanto espiritual. O cérebro, com suas vias intrincadas e adaptação surpreendente, serve como um testemunho do magnífico design de Deus. Simultaneamente, as leis divinas que governam nossa existência oferecem um mapa, guiando-nos em direção à ascensão espiritual. Conclusão.
no vasto universo da mente humana. A possibilidade de comunicação divina é tanto profunda quanto plausível. Ao entender os mecanismos do cérebro, sua adaptabilidade e o poder das palavras e emoções, pode-se encontrar um caminho para decifrar essas mensagens divinas. As complexidades e maravilhas do cérebro, entrelaçadas com insights espirituais, pintam um quadro de um universo onde ciência e fé não estão em conflito, mas dançam em um balé harmonioso, enriquecendo uma a outra. Seja através da serendipidade de uma nova compreensão, uma palavra falada no momento certo, ou até mesmo do silêncio em meio ao caos. Talvez Deus esteja sempre falando. A chave está em ajustar nossas mentes e almas para ouvir.